Eles provocam, cutucam, testam seus limites. Às vezes é no trabalho, numa reunião simples, quando alguém faz um comentário atravessado só para te diminuir. Às vezes é em casa, numa conversa que começa banal e termina com alguém tentando te tirar do sério. Às vezes é na rua, no trânsito, quando um estranho age como se você tivesse que provar algo, e se você reage, eles vencem. A pergunta continua a mesma, e continua desconfortável. Por que algumas pessoas perdem o controle em segundos, enquanto outras permanecem intocáveis, mesmo sob pressão? Fique comigo até o final, porque quando você entender isso, nunca mais vai entregar sua paz de graça. Se essa ideia já fez sentido em alguma situação da sua vida, registre isso agora. A maioria das pessoas acredita que se desestabiliza por causa do que o outro faz. Um tom irônico, uma crítica disfarçada de brincadeira, um áudio atravessado no grupo da família. Mas isso é uma ilusão confortável. A verdade é mais dura. Ninguém te desestabiliza sem a sua permissão. O ataque vem de fora, mas a reação nasce dentro. É como quando alguém te fecha no trânsito. O ato é externo, mas a explosão, xingar, bater no volante, acelerar, acontece dentro de você. Enquanto você não assume isso, continua vulnerável, dependente do comportamento alheio. Existe um padrão claro. Quem tenta te provocar não está interessado em resolver nada. Está interessado em controle. Quer ver você se explicar demais numa reunião. Quer te ver justificando sua decisão para alguém que já decidiu discordar. Quer te ver alterando o tom, perdendo a postura, se defendendo de algo que nem precisava de defesa. Porque no momento em que você reage, você desce ao nível emocional dele. E ali, você deixa de comandar. Observe isso com frieza. Pense naquele colega que sempre solta comentários passivo-agressivos. Ou naquele parente que sempre toca no mesmo assunto sensível, como se estivesse testando até onde você aguenta. Quem provoca geralmente está inquieto, internamente frágil, precisa da sua reação para se sentir relevante. O erro comum é acreditar que responder rápido é sinal de força. Não é. Resposta impulsiva é reflexo, não domínio. É como puxar o freio de mão em alta velocidade. Pode até parecer ação, mas gera descontrole. Força real é escolher não morder a isca. Os estoicos já sabiam disso há séculos. Epicteto dizia que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. Em termos simples e modernos, não é a mensagem atravessada no WhatsApp que te tira do eixo, é a interpretação que você cria na hora. E interpretação é escolha. Quando alguém tenta te desestabilizar, a primeira coisa que você deve fazer é interna, não externa. Pare. Não responda no mesmo ritmo. Não responda no calor do momento. Esse pequeno atraso muda tudo. O silêncio inicial não é fraqueza, é espaço de comando. É como quando você lê uma mensagem provocativa e decide não responder na hora. Esse intervalo te devolve o controle. É ali que você separa o homem que reage do homem que governa a si mesmo. Eu aprendi isso errando, reagindo demais, tentando vencer discussões inúteis, tentando corrigir pessoas que não queriam aprender, explicando o óbvio para quem já estava fechado. Toda vez que eu fazia isso, saía menor do que entrei, cansado, irritado, com a sensação de ter perdido algo invisível. Com o tempo ficou claro, nem toda provocação merece a sua energia. Algumas merecem apenas o seu silêncio e a sua distância. Há um detalhe psicológico importante aqui. Quando você reage, você valida o comportamento do outro. Você mostra que ele encontrou um botão emocional em você. E pessoas assim vão apertar esse botão de novo. Seja com ironia, cobrança, comparação ou desrespeito disfarçado. Quando você não reage, algo diferente acontece. Surge o vazio, e o vazio desconcerta. Pense em alguém que faz uma provocação esperando uma resposta rápida e recebe apenas um olhar neutro ou uma resposta curta. Quem provoca, espera movimento. Quando não recebe, perde o controle da situação. Isso não significa ser passivo, não significa aceitar tudo calado. Significa ser seletivo. Indiferença estratégica.
Você escolhe o que merece sua atenção. O resto, você observa como quem vê uma discussão alheia que não te pertence. Marco Aurélio, no comando de um império, lidava diariamente com críticas, traições, fofocas e incompetência. Ainda assim, escreveu que a tranquilidade vem de fazer o que é correto, não de vencer disputas. Ele sabia que perder a paz por causa de terceiros era sempre um mau negócio. Na vida comum, isso se traduz assim: nem toda crítica exige resposta. Nem todo comentário precisa de correção. Nem toda provocação merece palco. Na prática, quando alguém tenta te desestabilizar, 3 caminhos aparecem. O primeiro é reagir impulsivamente. Você fala demais, se justifica, levanta a voz, gera conflito. O segundo é se calar por medo. Engole tudo, mas acumula ressentimento. O terceiro é o caminho estoico. Não reagir por escolha consciente. Você vê, entende e decide não se envolver emocionalmente. Esse terceiro caminho exige treino. Exige autocontrole. Exige suportar o desconforto inicial de não responder como o impulso manda. Mas ele constrói algo raro: presença firme. Pessoas percebem quando você não é facilmente movido, quando você não se explica demais, quando você não entra em jogos emocionais. E com o tempo, passam a te tratar com mais respeito. Não porque você grita, mas porque você demonstra domínio interno. Existe uma regra silenciosa que você pode aplicar hoje. Simples, direta. Quando alguém tenta te provocar, faça apenas uma pergunta interna: isso está sob meu controle? Se não está, solte. Se está, haja com calma. Essa pergunta cria um filtro automático. Ela impede que você transforme pequenas situações em grandes batalhas. Outra postura poderosa é reduzir a resposta ao mínimo necessário. Poucas palavras. Tom neutro, sem explicação extra. No trabalho, isso pode ser um entendi em vez de um parágrafo. Em casa, pode ser mudar de assunto sem confronto. Quem quer te desestabilizar odeia isso, porque não encontra onde se apoiar. Lembre-se, quem está em paz não precisa convencer ninguém de nada. Sêneca alertava que a raiva é uma forma temporária de loucura, e isso aparece claramente no cotidiano. No momento da reação, você manda aquela mensagem que depois se arrepende. Fala algo que não precisava. Revela demais. Depois, paga o preço. O autocontrole, por outro lado, te mantém inteiro, mesmo quando o ambiente está caótico, mesmo quando os outros perdem a linha. Há algo quase invisível que acontece quando você não reage. Você muda o eixo de poder. O outro percebe que não tem acesso ao seu estado interno, não consegue te empurrar para fora do eixo. E isso gera 2 reações possíveis: respeito ou afastamento. Ambos são vitórias silenciosas. Não confunda isso com frieza ou desprezo pela vida. É o oposto. É zelo pela sua energia. Você entende que sua atenção é limitada e decide investir apenas onde há retorno real. Retomando ao início, algumas pessoas permanecem intocáveis porque aprenderam uma verdade simples: a estabilidade não vem de controlar o mundo, mas de controlar a si mesmo. Elas não são imunes a provocações. Elas apenas não se entregam a elas. A chave prática é esta: demore mais para reagir do que os outros esperam. Esse atraso cria lucidez, e lucidez cria poder. Faça o teste hoje. Observe como as pessoas reagem quando você não reage. Observe como você se sente depois. No fim, não se trata de vencer ninguém. Trata-se de não ser vencido por impulsos, de manter sua fortaleza interna intacta, mesmo quando tentam invadir. Se você ficou até o fim, comente a palavra controle. Isso não é um gesto vazio, é um compromisso silencioso consigo mesmo, e continue nesse movimento. O próximo conteúdo que aparece na sua tela aprofunda ainda mais esse estudo, não por curiosidade, mas por decisão, porque dominar a si mesmo não é um evento, é um caminho.